Nós vamos entrar agora, né, numa parte do texto em que o Nietzsche vai falar sobre a má consciência. Né? E aí esse que vai ser o nosso último vídeo. Né? Então, nesse vídeo, nós vamos fazer da parte 15 até o final, que vai ser a parte 24, né? Que são partes curtas, né? Eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui também. Né? Na parte 15, ele começa citando o Spinoza. O Spinoza ele fala de morsus consciência. Essa é uma expressão latina para dizer o remorso, né? Assim, essa mordida de consciência que toda pessoa tem quando se pratica um mal, né? Questão do arrependimento. Embora a gente tenha pessoas que são incapazes de arrependimento, né? Como o caso dos psicopatas que chegam a cometer crimes, né, mas a boa parte das pessoas, né, que não são normais, né, que tiveram assim uma eventualidade, né, uma má sorte de fazer algo errado, elas são capazes de se arrepender. Né? E o Nietzsche vai dizer o seguinte: o oposto desse morsus consciência é o gaudium, é a alegria. Gaudium significa alegria, né, felicidade em latim. Né? Mas o Nietzsche diz o seguinte, que no caso dos prisioneiros, né, muitos deles, eles não são assim muito dados ao arrependimento, né? Porque pode ser que as pessoas, né, em vez de mostrar, se arrependam de algo, não pelo mal que fizeram, mas muito mais porque as estratégias, né, que eles lançaram mão não foram suficientes, por exemplo, para eles escaparem ileso de uma determinada ação. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, algo deu errado, né? Versus a ideia de que eu não devia ter feito assim. Então, pode ocorrer isso, né? Então, no caso do castigo, aquele castigo que a gente acha que tem uma finalidade, o Nietzsche está colocando isso, olha, as pessoas, diante do castigo, é muito mais fácil ela dizer, ó, algo deu ruim, algo deu errado. Mas não necessariamente, olha, eu não devo fazer isso porque é bom, né? É bom ser virtuoso. Então ele diz, o castigo doma, mas não melhora o homem. Né? O castigo não melhora o homem, isso é o que o Nietzsche acha aqui. Né? E na parte 16, né? Lá no capítulozinho 16, ele vai falar da origem da má consciência. Né? Por exemplo, e aí ele vai lançar mão, né, do como é que foi a evolução humana, a evolução das espécies. Né? Então você tem os homens e tem também, quem são os homens? Os homens são animais reduzidos ao cálculo e ao pensamento. Na evolução de toda a natureza, o homem chegou a ter razão, né? Chegou a ter inteligência. Então, só que o Nietzsche vai dizer, essa consciência é o órgão mais frágil, né? Aquilo que cientificamente, né, alguns antropólogos dizem que Homo sapiens sobreviveu, é a espécie humana que sobreviveu porque ela teve inteligência, né? E com a inteligência ela pôde fazer ciência, tecnologia, e com isso o homem é forte e sobrevive. Né? O Nietzsche vai dizer, a nossa consciência é o órgão mais frágil, né? Nós temos dentro da nossa consciência velhos instintos exigindo coisas de nós. A verdade é que o Nietzsche está adiantando aquilo que o Freud mais tarde vai dizer. Né? A nossa consciência mesmo, ela é algo, né, que está assim exprimida, né, diante de algumas demandas, demandas da sociedade, demandas dos instintos que em nós são poderosos. Né? Instintos interiorizados, ele vai dizer. Todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro. Essa é o que o Nietzsche vai chamar de interiorização do homem, né? A interioridade humana. Mais tarde, o Freud vai dizer o seguinte, essa interiorização da má consciência é o complexo de culpa, né? Que a sociedade conseguiu. Nós somos agressivos, temos o princípio de agressividade, então a gente ataca os outros e vai indo, até que um dia fazem com que a gente assim retorne essa agressividade para nós mesmos.
e a culpa é o resultado disso, né? A culpa é uma violência que nós mesmos, né, nos direcionamos, né, antes da gente fazer algo. E ele é um poderoso contendor social, né? Então, aí ele vai dizer, ó, a inibição das instituições contra o homem, né, é no caso aqui o Estado, né, é a origem da má consciência. Por quê? Porque a gente se apresenta na sociedade, né, todos aqueles instintos que nós temos, eles devem ser reprimidos. Então, como é que é a maneira de reprimir? É fazendo com que aqueles que nos sujeitam, nos transformem também em agentes da própria sujeição. Então ele diz, ó, o homem sujeitado, o homem amansado, né, ele também é inventor da má consciência. Por quê? Por conta dessa culpa que ele acaba virando para ele mesmo, né? Isso não está na 16, agora nós vamos para a parte 17. Né? Ele continua ainda falando da origem da má consciência, né? Inserção de uma população sem freios e normas. Então, os seres humanos, se fossem deixados, né, em sua total liberdade, né, nós teríamos problemas, né? Possivelmente seria um estado, como diz o Hobbes, de guerra de todos contra todos. Então, a esse contingente de pessoas, né, que são voluntariosas, né, que vivem de seus instintos, aparece o Estado, né, um Estado ditador, com terrível de tirania, né? E esse Estado, né, que é o Estado que o Nietzsche assim vislumbra como aquele que exerce o poder sem pedir licença, né, esse Estado ele não é um Estado de contrato, né, ele não é um Estado de direito, ele vem e exerce o poder, ele pacifica, né, ele impõe o direito à força, né, através da espada, enfim. Né. E ele diz, ó, quem pode dar ordens, quem por natureza é senhor, quem é violento em atos e gestos, que tem a ver com contratos? Né? Então, esse é o mais forte, que impôs um direito, impôs uma lei, e a partir daí, então, né, a contenção das pessoas, ele não celebra contrato. E, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é base hobbesiana, né, daquela questão da agressividade, né, o Estado leviatã. Né? Ele continua, sua obra consiste em instintivamente criar formas, imprimir formas. Eles são os mais involuntários e inconscientes artistas. Logo há algo novo onde eles aparecem, uma estrutura de domínio que vive, na qual as partes e as funções foram delimitadas e relacionadas entre si, na qual não se encontra lugar o que não tenha antes recebido um sentido em relação ao todo. Eles, esses que governam, né, não sabem o que é culpa, responsabilidade, consideração. Esses organizadores natos, eles são regidos por aquele tremendo egoísmo do artista, que tem o olhar de bronze e já se crê eternamente justificado na obra, como a mãe no filho. Então, é assim que o Nietzsche faz, né, essa metáfora para dizer quem governou primeiro, né, quem disciplinou os homens, quem criou o direito. Né. Só que isso é uma repressão né, de pessoas que, por serem reprimidos, podem se tornar ressentidos. Né. Isso no 17. Agora vamos para 18. Né. No 18, o Nietzsche vai conceber o Estado como produtor também de má consciência. Né. Por quê? Porque a má consciência, né, esse complexo de culpa que nós usamos, né, que nós agenciamos para nos controlar a nós mesmos, para ser bons cidadãos, enfim, é um expediente que esse pessoal soube aos poucos colocar. Né? Então está dentro da questão da vontade de poder, né, que é exercido por aqueles que têm condições de fazer isso, né, e que é sentido, né, ou ressentido por aqueles que não têm a condição de fazer isso. Né? Então é aqui que a gente vai classificar as coisas como belas e feias. Né? Então o belo seria toda a ação, né, que promove, né, essa intenção de se produzir algo na sociedade. Né? E o feio é tudo
comportamento que é desviante dessa situação. E aí ele diz o seguinte, o prazer que vem da crueldade, né? Então, o Estado, ele vai, assim, atuar sobre isso, né? Ele é cruel, né? Mas ele vai controlar as pessoas que, por acaso, teriam um descontrole, né? O prazer que tem nessa crueldade, né? Então, a má consciência para ele é condição primeira para o valor do não egoísmo, né? Ou seja, aquilo que eu desejo, aquilo que é do meu interesse, que é meu egoísmo, aquilo que me faria radioso, glorioso, né? Eu entro, por exemplo, numa lógica kantiana, né, numa lógica aristotélica. Então, para eu me tornar um bom cidadão, né, essa má consciência, ela seria algo que me estraga, né? O comportamento devido que eu tenho, aquele que é o homem de bem, justamente eu sou produto de uma má consciência, né? Vai ser mais assim, que é um expediente, né, que se usam, que lançam mão para dominar a gente. Certo? Vamos lá para a parte 19. Né? A 19 ele diz o seguinte, a má consciência, ela também tem uma outra fonte, né? E aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Vocês lembram que lá naquele texto do Kant, chamado História de uma Ideia, a ideia de uma história universal, do ponto de vista cosmopolita, né, que o Kant dizia que uma geração educa outra, e que tem, assim, né, uma geração, a natureza faz com que ela trabalhe, né, que ela se sacrifique, né, em prol de um futuro, mas quando o futuro vem, essa geração ela não vai gozar da felicidade do seu trabalho, são outras gerações que vão gozar. Pois é isso que o Nietzsche vai colocar aqui. Nós temos uma dívida para com os antepassados, desde as primeiras gerações de humanos até hoje. Então, é uma dívida, é uma relação de credor e devedor. Nós somos devedores, eles são nossos credores, né? Eles tiveram uma vida sacrificada, né, como os nossos pais se sacrificaram para que estejamos numa situação melhor hoje. Né? Mas a minha situação melhor está intimamente relacionada à situação piorada deles, né, na luta do sacrifício deles. Só que quem de vocês, por exemplo, né, eu, né, quem de nós consegue pagar o sacrifício de um pai, de um bom pai, de uma boa mãe? Né? Quem consegue pagar, por exemplo, o sacrifício das gerações passadas? Né? Qual foi, assim, uma empresa, né? Qual foi, assim, o aluno, né? Assim, uma fábrica que conseguiu pagar a dívida que ele tem, por exemplo, com um inventor? Quem foi? Então, quem vive hoje, vive numa dívida eterna com seus antepassados, né? E ele vai dizer o seguinte, então a má consciência também está nisso, de que eu não consigo pagar, eu sou um devedor, né? Então o Nietzsche vai dizer a má consciência é uma doença, né? E aí nessa relação entre credor e devedor, né, entre os que estão vivos hoje, os antepassados, né, nós nos sentimos culpados por ter sobrevivido graças ao sacrifício dos antepassados. Eu vou dar fazer um comentário. Assim, não é raro a gente encontrar na literatura, né, de sobreviventes de guerra, do Holocausto, né, ou sobreviventes de tragédias naturais, ou tragédias assim produzidas pelos homens, pessoas que perderam a família inteira, né? É o caso, por exemplo, desse sociólogo que eu falava para vocês, alemão, o Norbert Elias. Norbert Elias fugiu para a Inglaterra. A família dele toda foi morta em campo de concentração. Né? E aí, a pessoa que sobrevive, ela sobrevive com dores. Né? Ela sobrevive inconformada. Né? Porque a vida dela ali parece que não há uma dignidade, porque, né, ela se sente culpada de ter sobrevivido àqueles que morreram. Né? Então, há uma relação aí. E aí ele vai dizer isso aqui, ó, por ter sobrevivido graças ao sacrifício dos antepassados. Né? Então, por exemplo,
vamos pensar no homem primitivo, né? O medo do ancestral, né? E o poder, né? A exigência do resgate, né? O homem primitivo, né? Em relação aos deuses, né? Assim, nós em relação aos nossos antepassados, né? Pensa, por exemplo, na cultura judaica, né? A dívida que você tem para com Abraão, Noé, né? O Davi, certo? E essa dívida que a gente tem com os antepassados são dívidas que a gente não consegue resgatar, não consegue pagar, né? E aí o Nietzsche pergunta, não estaria aqui a origem dos deuses? Né? O que são os deuses? Né? Então, isso aí ele vai lá para a parte 20, né? A nossa consciência de ter dívidas, né? Que é essa péssima consciência, né? O sentimento de culpa em relação à divindade, aos deuses. Então, veja bem, vamos pensar um pouquinho, vamos pensar naquele mito lá do Gênesis, na Bíblia, né? Do Adão, né? Adão e Eva. Né? Deus cria o homem e coloca no paraíso, né? Para viver na amizade, na presença dele, né? Uma vida boa, né? Sem trabalho, sem dores. Né? E o Adão, ele falha com isso. Né? Ele sai dessa lógica de felicidade. Né? Então, na cultura judaico-cristã, essa é uma dívida que não tem como pagar. Né? Porque ele não só faz essa dívida, como ele comunica a culpa para todo o restante da humanidade. E essa dívida, ela tem um castigo, você tem o trabalho inerente, né, à vida, tem o sofrimento, e o sofrimento que culmina na morte, na destruição, uma vez que o homem foi colocado para a imortalidade. Né? Então, essa é uma culpa que o Adão tem, né, que é a questão do pecado original que você coloca para todos os outros. O homem primitivo também operava na religião no mesmo esquema. Né? Ele tinha medo dos deuses. Né? E sentia que em relação aos deuses nunca seria pagável a algo. Então, assim, ciclicamente, né, nas festas, ele tinha que oferecer alguma coisa em sacrifício, às vezes até pessoas. Né? Então, aí ele diz o seguinte, ó, os impérios universais, né, todos eles ligados também a divindades universais. Se a gente olhar na história das civilizações, né, a sociedade egípcia, mesopotâmica, né, a grega, enfim, todas elas têm divindades, e divindades com esquemas de você ter sacrifícios na esperança de pagar alguma dívida. E no caso nosso, que é o Deus cristão, né, Deus Jeová e seu Filho Jesus Cristo, aí no cristianismo a gente teve uma maximização da culpa, né, com essa história do Adão. Né? Maximização, ou seja, é uma dívida impagável. O homem não consegue pagar essa dívida. Né? Então, isso aqui na página 20, ele está dizendo isso. Nós temos uma dívida com os deuses, né? Não temos condição de pagar, e isso também é uma formação de má consciência. Né? Vamos para a parte 21. Né? Lá ele pergunta assim, as noções de culpa devem voltar atrás? Contra quem? Né? A gente vai voltar atrás, a gente vai ficar culpando, não, culpado é esse, então o culpado não tem nada com isso. Né? Contra quem? Né? Adão seria a causa primeira, então, do homem, causa do mal. E aí o Nietzsche vai falar uma coisa, vocês sabem que o Nietzsche ele é ateu, né? Ateu virulento, como eu já disse para vocês. Aqui, por exemplo, esse livro aqui, ó, tá vendo? O Anticristo. Né? Aqui, só me permita, né? Só para ilustrar um pouquinho aqui. Aqui na página 81 desse livro, olha que coisa. Né? Ele faz aqui uma espécie de decreto. Né? Decreto, só que cabe numa página aqui. Né? Me permita ler para vocês. Esse, ó, lei contra o cristianismo, proclamada no dia da salvação, dia primeiro do ano 1. E aí, entre parênteses, ele coloca 30 de setembro de 1888 da contagem errada. Porque o Nietzsche está aqui, ironicamente, colocando um novo calendário, um calendário a partir do ateísmo. Né? Aí ele diz assim, ó, guerra mortal ao vício.
o vício é o cristianismo. Né? Artigo 1º. Viciosa é toda espécie de antinatureza. A mais viciosa espécie de homem é o sacerdote. Ele ensina a antinatureza. Contra o sacerdote não há razões, há o cárcere. Artigo 2º. Toda participação no ofício divino é um atentado à moralidade pública. Deve-se ser mais duro com os protestantes do que com os católicos, e mais duro com os protestantes liberais do que com os ortodoxos. O que há de criminoso no fato de ser cristão aumenta à medida que alguém se aproxima da ciência. Portanto, o criminoso dos criminosos é o filósofo. Artigo 3º. O local maldito onde o cristianismo chocou seus ovos de basilisco deve ser arrasado, e como lugar infame da terra será o terror da posteridade. Nele deverão ser criadas serpentes venenosas. Artigo 4º. A pregação da castidade é uma incitação pública à antinatureza. Todo desprezo da vida sexual, toda impurificação da mesma através do conceito de impuro, é o autêntico pecado contra o sagrado espírito da vida. Artigo 5º. Quem senta à mesa com o sacerdote é expulso, excomunga a si mesmo da sociedade honesta. O sacerdote é nosso Chandala, deve ser banido, esfomeado, enxotado para toda espécie de deserto. Artigo 6º. A história sagrada deve ser chamada com o nome que merece, história maldita. As palavras Deus, Salvador, Redentor, Santo devem ser usadas como insultos, como insígnias de criminosos. E o último artigo, artigo 7º, tudo mais se segue disso. Assinado o anticristo. Então, para vocês terem uma ideia assim, da gravidade, né, que é a militância do Nietzsche em relação a Deus. Né? Ele diz o seguinte, que os cristãos, né, nessa história entre credor e devedor, os cristãos tiveram um golpe de gênio. Né? Por quê? Porque não podendo pagar a sua dívida para com Deus, né, seria uma dívida impagável, eles conseguiram fazer com que o próprio Deus, né, o credor, pagasse a dívida no lugar deles. Ou seja, o próprio Deus foi transformado num devedor. E é isso que o Cristo representa, né? O Cristo crucificado, né? O Cristo torturado, crucificado, que vai acontecer. Ele diz, ó, Deus se sacrificando pela culpa do homem, Deus para pagar a si mesmo, o credor pelo devedor. E isto aqui, né, para disfarçar isso, os cristãos dizem, isso aqui é o supremo amor divino. Né? É alguém que me emprestou algo, é alguém que me permitiu ter uma dívida com ele e depois falou, não, deixa que eu pago no seu lugar, deixa eu morrer no seu lugar, porque é a abolição, então, dos sacrifícios. Isso seria o amor cristão. Né? Veja, assim, é grave isso, né? Para quem crê, né? Isso aqui é meio grave. Né? E no 22 ele vai falar aqui da dívida e da vontade de tortura, né, que nós temos, tanto no sentido de castigar os outros, como também, no caso dos cristãos, no sentido de castigar a si mesmo, que é o caso do automartírio. Né? Vocês sabem que os 3 primeiros séculos do cristianismo, né, nós tivemos mártires, né, pessoas que fazem questão de morrer, né, por amor a Cristo, para imitar o Cristo. Né? O Cristo é alguém que quis morrer em favor dos homens. Né? Não é uma coisa que foi assim imposta a ele, né? Ele decididamente faz isso em nome dos outros. Então é um automartírio, né? E ele vai chamar aqui loucura da vontade, né? Que é uma loucura da vontade, que é o exercício da crueldade contra si mesmo. Né? Ele diz assim, ó, há uma espécie de loucura da vontade nessa crueldade psíquica, que é simplesmente sem igual.
a vontade do homem de sentir-se culpado e desprezível, até de ser impossível a expiação, sua vontade de crer-se castigado, sem que o castigo possa jamais equivaler à culpa, sua vontade de infectar e envenenar todo o fundo das coisas com o problema do castigo e da culpa, para de uma vez por todas cortar para si a saída desse labirinto de ideias fixas, sua vontade de dirigir um ideal, a do santo Deus, e em vista dele ter a certeza tangível de sua total indignidade. Na verdade, aqui o Nietzsche está fazendo referência a uma determinada mística cristã, né? Eu tive uma época que eu tive ocasião de ler algumas agiografias. Né? A geografia é biografias de vidas de santos. Né? E muitos deles têm assim um pensamento escrupuloso a respeito de si mesmo. Né? Então, são pessoas que desejam sofrer, né, para imitar o Cristo, né, porque acham que, assim, por amor ao Cristo, né, e acabam impingindo a si mesmo assim, uma série de castigos, como jejuns, penitências, né, às vezes automacerações, né, cilícios e assim por diante. O Nietzsche está dizendo, olha, esses que se incriminam, né, que acham que nunca tem fundo isso, né, sentir-se culpado e desprezível, né, ou se acusam de eternos pecadores. Né? É disso que ele está falando, isso é também uma má consciência. Né? Ele escreve, esta insana e triste besta que é o homem. Né? Há tanta coisa horrível no homem. Já por muito tempo a terra já foi um hospício. Olha aí, já por muito tempo a terra foi um hospício. Ou seja, esse homem que foi construído, né, por séculos, né, com essa, assim, sob essa sombra dessa má consciência, né, na verdade é uma loucura em relação àquilo que o Nietzsche diz que é o problema da nossa vida, a vontade de viver, porque a má consciência, o sentimento de culpa, né, é aquilo que vai levar ao suicídio, né, a uma depreciação de si mesmo, e as pessoas não vivem, né, na verdade estão vivendo uma vida de morte. E aí no ponto 23, lá na parte 23, né, ele vai falar aí dos deuses, né, os modos da invenção dos deuses. E aí ele vai falar aqui dos cristãos e dos gregos. Né? Para o cristianismo, por exemplo, é a violação e a autocrucificação do homem. Né? O cristianismo ele é vinculado muito à ideia do sofrimento, né, um sofrimento vestibular. Né? Antes de você entrar para algo e gozar algo, que é a vida eterna, né, a ressurreição, você tem que viver primeiro com a cruz. Né? Você tem que se sacrificar, ser obediente, né? Você não ganha a vida aqui. Né? E os gregos são diferentes, né? Tem reflexos dos homens nobres e senhores de si. Então, o Nietzsche, ao estudar a mitologia grega, né, os poetas gregos, ele vê nos gregos essa nobreza que o cristianismo aboliu. Né? E vocês sabem que a civilização ocidental, a Europa, ela se cristianizou. E para o Nietzsche, esse homem cristianizado é um homem que se tornou escravo, né? Que se inviabilizou a si mesmo. Né? E aí na página 24, na parte 24, o Nietzsche deixa 3 questões. Né? Você está erguendo ou demolindo um ideal? Né? Isso que ele está dizendo aqui, né, com a filosofia dele. Você está demolindo ou você está erguendo um ideal? Né? Está fazendo as duas coisas? Né? Quanto custou a este mundo a construção de cada ideal? Isso que o Nietzsche está dizendo aqui, mais tarde os filósofos chamados pós-modernos também vão lançar, né, para aqueles que quiserem, ou seja, a crítica das utopias. Né? E eu vou mencionar um deles aqui, que é o Émile Cioran. O Émile Cioran faz isso num livro chamado História e Utopia, que diz que toda vez que alguém se lança como salvador, como messias, nesse dia há sempre um pouco mais de mal no mundo. Então, quanto custa cada ideal? Né? Por que todas as utopias se incorporam em projetos políticos que acabam fazendo as pessoas terem mais sofrimento do que a promessa de libertação que elas portavam em si?
Quanta realidade teve de ser denegrida e negada, quanta mentira teve de ser santificada, quanta consciência transformada, quanto Deus sacrificado, né, nos propósitos para a gente chegar até aqui, para ser esse homem de confiança. Né? Para se erigir um santuário, é preciso antes destruir um santuário. Esta é a lei. Mostrem-me um caso em que ela não foi cumprida. Então, toda vez que alguém vem com um papo sacrossanto de um ideal de sociedade, possivelmente vai ter um rastro de sangue, tem um lastro de sangue, né, nessa situação. Isso que o Nietzsche está dizendo. E aí, para terminar, né, nessa última parte, o Nietzsche pergunta, mas tem solução? Existe uma redenção dessa situação do homem? E aí o Nietzsche aponta o Zaratustra. Só um minutinho só. O Zaratustra, que é um livro do Nietzsche, esse livro aqui. Ó, tá? Assim falou o Zaratustra. É que o Zaratustra é um personagem que ele cria, uma espécie de profeta, né, que sai dizendo para os homens que toda a vida que eles